Pois é, a PF está exigindo o que eles chamam de compatibilidade de renda para aquisição de arma de fogo, como se fosse uma derivação do que é a ocupação lícita que a lei exige. Bom, nós vamos explicar o que o gabinete fez, qual que foi a resposta, o que a gente fez depois da resposta, quais são as interpretações e, principalmente, por que isso está errado. Tá? Bom, o que aconteceu? Rapidinho para vocês entenderem. A Polícia Federal entendeu que tinham que criar critérios patrimoniais para aquisição de arma de fogo, para ampliar a restrição de armas, porque supostamente pessoas sem renda poderiam levar armas para o crime organizado, etc, etc, etc. O que a gente fez? Nós encaminhamos um ofício, tá, para o diretor da Polícia Federal, um requerimento de convite para o diretor da Polícia Federal, via Comissão de Segurança. Nós também fizemos um requerimento de convocação do ministro de Justiça e Segurança Pública para explicar isso aqui, e solicitação de informações ao Tribunal de Contas da União, porque a Polícia Federal identifica que, conforme o relatório do TCU, pessoas sem antecedentes criminais estavam utilizando esse fato e alegando ocupação lícita para comprar arma de fogo, tá? E aí usaram esse critério de compatibilidade de renda para poder fazer isso aí. Bom, qual foi a resposta que veio da Polícia Federal? Bom, deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Essa é a resposta da Polícia Federal. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Opa, foi demais. Isso aqui de agora, de 9 de julho. Vamos lá. Eles falam aqui. Passam lista padronização de entendimentos. Tá? Senhores chefes, a presente expediente tem por escopo apresentar padronização de entendimentos, parará, parará. A fundamentação legal é o artigo 4º, inciso 2, que trata da ocupação lícita. A lógica deles é que a exigência é clara. O Estado autorizar o acesso a particular produto controlado deve verificar não apenas a inexistência de impedimentos criminais ou administrativos, mas também se o interessado exerce atividade compatível com a ordem jurídica de forma a demonstrar regular inserção social e econômica. Beleza. Aí eles colocam aqui que estudante, não sei o quê, tudo ocupação lícita, e por aí vai. Só que o problema pega aqui, ó. Quando eles falam que eles vão adicionar aqui impossibilidade de lista taxativa. Então, aqui já está o primeiro erro, tá? Impossibilidade de lista taxativa. Não é recomendável a elaboração de um rol exaustivo, tá, não sei o quê. Então, tudo bem, não é o rol exaustivo, mas, enfim, a ocupação é criminosa? Não, não é. Então, se não é criminosa, é lícita, tá? Isso é o princípio da legalidade. Não existe isso na lei, não tem na lei o requisito de compatibilidade econômica que eles colocam aqui, tá? Aí eles falam da análise contextual documental, não mera subsunção automática de rótulos, precisa preservar a margem de discernimento técnico e por aí vai. Então, aí ele vai aqui, ó, os outros exemplos, tal, não sei o que eles aceitam para demonstrar. E aí, lá embaixo, eles colocam que entendem necessário a compatibilidade econômica. Entendeu? Complementação documental, tá? Quando houver inconformidade, insuficiência, deve seguir norma automática, nesse pressuposto, parará, parará, parará. E por aí vai, certo? Legalidade do procedimento, análise contextual do requerente, proteção do interesse público. A legislação aplicável, as orientações técnicas são as seguintes: ocupação lícita, conceito de ocupação lícita, recebimento de benefícios estatais não exclui, por si só existência de ocupação lícita, mas pode exigir análise mais detida quanto à compatibilidade econômico-financeira no caso concreto. Pois muito bem. A comprovação de ocupação lícita deve ser analisada sobre o primo de atividade efetivamente exercida, não apenas renda oferida, função de autoridade administrativa, ou seja, colocar aqui que não basta você demonstrar que tem ocupação lícita,
você tem que mostrar compatibilidade econômica para poder comprar a sua arma. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui qual que é antes, em relação a isso, o que mais que a gente fez, né? Fizemos todos esses ofícios, a gente fez uma ampla atuação de fiscalização, ou seja, tudo que é possível ser feito, tudo que existe que dá para ser feito, a gente fez, tá? Porque eles criaram um critério novo que não está na lei, a compatibilidade econômico-financeira, certo? Isso extrapola os requisitos da norma. Foi muito bem. Qual que foi a gente solicitou ainda que revisse isso aqui, tá? E reenviasse outro ofício circular relacionado à compatibilidade econômico-financeira para excluir isso aqui dos critérios, tá? A Polícia Federal mandou para nós o ofício número 3 de 26, dizendo o seguinte, que a orientação possui natureza exclusivamente técnica e orientativa, não cria requisito novo nem inovação normativa, limitando, segundo a instituição, a explicitar os elementos utilizados para a aferição do requisito legal de ocupação lícita. A resposta também afirma que a Polícia Federal possui o dever de verificar consistência nas informações apresentadas. Tá? Diante da negativa da polícia em tirar isso aí, a gente, no gabinete, ampliou a atualização de fiscalização e fizemos todos os requerimentos de convite do diretor da polícia, convite do ministro da Justiça e por aí vai. Bom, estamos tentando derrubar esse negócio. Agora eu vou explicar para vocês qual que é o problema disso aqui, tá? Onde que está o grande problema disso aqui. O delegado Marcelo Daemon, que de todos os delegados que eu já conheci na vida da Polícia Federal, dos que eu conheço e sei a opinião, posso dizer assim, é o mais sensato, tá? Ele explica o seu posicionamento. Eu vou colocar aqui o Instagram dele, tá? Onde ele explicita o seu posicionamento. E eu vou dizer para vocês, respeitosamente, é claro, por que eu não concordo com esse posicionamento. Deixa eu posicionar aqui para vocês, a gente já escuta a opinião dele, tá? Vou liberar o áudio. Virou-se para mim e disse, olha, eu entendi seu ponto de vista, mas eu acho que... Isso aqui. Perdi. Aqui. Muito boa tarde a todos. Eu estou gravando esse vídeo para complementar o anterior, porque uma pessoa que eu tenho muita consideração virou-se para mim e disse, olha, eu entendi seu ponto de vista. Então vamos achar o anterior, tá? Vamos ver se é isso aqui. Eu pedi para que você... Vamos aqui. Deixa eu deixar. Eu pedi para que você... Muito boa tarde a todos. Eu estou gravando esse vídeo para complementar o anterior, porque uma pessoa que eu tenho muita consideração virou-se para mim e disse, olha, eu entendi seu ponto de vista, mas eu acho que faltou um detalhe para que as pessoas possam... Eu acho que o anterior vai ser esse aqui. Muito bom dia a todos. Eu vou falar sobre um tema um pouco espinhoso, que eu tratei aqui com alguns despachantes e advogados já que vieram me procurar, expliquei para eles, e eu creio que eles entenderam, depois dessa conversa que tivemos, qual era o real objetivo dessa exigência. Mas antes eu vou deixar claro aqui que este vídeo está sendo gravado pelo Marcelo Daemon. Tá? Então é o posicionamento pessoal dele, eu estou colocando o posicionamento dele aqui, porque eu acho que explica como é que esse pessoal está pensando, e depois eu vou explicar qual que é o problema, reiterando que não estou fazendo uma crítica pessoal, um contraponto em relação ao entendimento, tá? O entendimento. Que eu acho que está errado, eu acho que está errado não. Está errado, juridicamente está equivocado, tanto que a gente está tentando reverter isso aí via Câmara. Vamos lá. Não é a Polícia Federal falando aqui e nem alguém falando em nome do órgão. Eu não estou falando em nome do órgão. Eu estou falando enquanto Marcelo Daemon, uma pessoa que vê a necessidade de evitar a disseminação da ignorância apenas. Tá?
Então, a polêmica envolve a questão da análise econômica para a aquisição do equipamento, que está sendo muito criticado por vários, dizendo assim, mas isso não está na lei, isso não está expresso na lei. Bom, vamos lá. O Tribunal de Contas da União... A gente já solicitou essa informação para o Tribunal de Contas da União, tá? Recentemente, submeteu o Exército Brasileiro, que era até então o órgão que fazia o controle dessas aquisições de CACs, a uma auditoria. O resultado dessa auditoria, esse processo, ele não é público, ele é reservado, mas a gente tem conhecimento de algumas recomendações que foram feitas. Tá? Ao Eu tenho esse processo na íntegra, eu pedi esse pedaço aí. Final das análises. E o que se observa ali é o seguinte, e aí eu deixo claríssimo, a culpa não é do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro também tinha essa missão, sem acesso a qualquer sistema de verificação de antecedentes, e cumpria nesse ponto exatamente o texto legal que diz lá que deve comprovar atividade ilícita. O que é atividade ilícita? Eu sempre pensei isso, e esse ofício circular deixou isso bem claro. O interessante é que para imigrante que entra no Brasil, se o cara escrever no papel, eu tenho atividade ilícita, vale, tá? Atividade ilícita é aquela que não é vedada pela lei. Não é sinônimo de atividade remunerada. Dona de casa, por exemplo, não tem atividade remunerada, mas é uma atividade ilícita, a lei não proíbe. Estudante é uma atividade ilícita, não é uma atividade remunerada, mas é uma atividade ilícita, a lei não proíbe. Então, várias atividades lícitas não são remuneradas. Ok. Então, atividade lícita é um conceito. E como a lei, o texto literal da lei fala atividade lícita, era exatamente assim que o Exército Brasileiro fazia. Mas qual foi a conclusão apontada pelo Tribunal de Contas? Olha, é preciso ir além, porque o controle de armas destina-se a impedir... Vamos parar aqui. Então, se é preciso ir além, o legislativo precisa legislar além, tá? E não legislou, mas vamos lá. Que pessoas não... Isso aí, pessoal, é o princípio da legalidade, tá? A gente só pode sofrer restrições no Brasil, e os órgãos administrativos no Brasil, eles só podem atuar estritamente dentro do que está previsto na lei. Vamos continuar. Autorizadas, pessoas inidôneas tenham acesso ao equipamento. E o que se percebeu, então? Que alguns tornavam-se CACs e declaravam atividades lícitas e até remuneradas ou não remuneradas, e depois adquiriam vários equipamentos, ou um ou dois equipamentos, até que seja, de elevadíssimo valor. O que não tem problema em si. Legalmente, isso não tem problema nenhum. E isso fez com que pessoas que tinham envolvimento com crime sem antecedentes, ainda, tivessem acessado equipamentos. Aí é obrigação do Estado comprovar que eles têm vínculo com o crime e que isso não tem nada a ver com ocupação lícita. Então, se a polícia falha na sua investigação de antecedentes do sujeito, você não pode pagar por isso, mas vamos lá. Isso fazia com que equipamentos fossem acessados por pessoas que não poderiam acessá-los através de terceiros. Então, o objetivo é este. O objetivo não é ficar fazendo análise minuciosa de crédito de cada um que se habilita a adquirir um equipamento. Tá? O objetivo é impedir esse tipo de fraude. A título exemplificativo. Bom, muito bem. O objetivo é impedir esse tipo de fraude, então vocês têm que encontrar outra ferramenta, porque não existe esse requisito na lei. Simples assim, não existe. Não tem como criar essa derivação. E se a gente fica criando derivações com base em entendimento, você inviabiliza absolutamente tudo e qualquer coisa. Por exemplo, vamos colocar no... Isso aqui, por exemplo, caberia muito mais na idoneidade do que na ocupação lícita. Por exemplo, olha, de acordo com o histórico do cara, com as apurações que nós fizemos, nós levantamos que o sujeito é ligado ao crime organizado. Beleza, formalmente ele não tem inidoneidade, mas, dadas as investigações que vocês têm que fazer, aquela investigação social, né, que em concurso tem, verifica se o sujeito tem ligação com crime organizado. Agora, com base na ocupação lícita, não resolve, mesmo porque
Se o crime for utilizar esse expediente, é fácil. Bota o emprego no cara numa empresa que lava dinheiro, pronto, ele trabalha lá. Ganha 15 mil por mês de fachada. Então, não resolve o problema, é aquela história. Quando o Estado te promete dar mais segurança em troca da sua liberdade, ele não entrega nem segurança e nem liberdade. Vamos concluir o vídeo aqui. Já vimos aqui casos, tá, de pessoa que se declara estudante para concurso, né? Então, essa pessoa tem atividade ilícita, mas não tem atividade econômica. E aí ela entra com um pedido para adquirir uma arma num valor considerável, tá? Principalmente para quem não tem rendimento. Chama-se essa pessoa, olha, de onde vai vir o recurso econômico para a aquisição? Ó, o recurso vai ser o meu pai. Meu pai vai comprar esse. E aqui a gente encontra o primeiro problema. Você vê aqui, ele chama a pessoa e faz a investigação. No resto do Brasil, está acontecendo o seguinte: você não comprovou de onde vai vir seu dinheiro, em deferimento. Você não comprovou que você tem renda para comprar isso aqui, em deferimento. Entenderam? E o grande problema que a gente tem hoje na atividade fiscalizatória de armas, tanto no Exército como na Polícia Federal, é que a lei já restringe e são feitas exigências que extrapolam a lei. Sempre nós estamos monitorando situações de exigências que extrapolam a lei. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi denúncias de uma delegacia que estava indeferindo a aquisição de uma arma curta para caça. Oficiamos a polícia disse que essa restrição não existe, dá qualquer justificativa, mas o crime pode usar para ter uma arma curta restrita e não sei o quê. Aí a Polícia Federal mandou um ofício dizendo, olha, não existe essa restrição, a pessoa tem o direito. Aí negaram de novo. O que eu estou fazendo? Eu estou adquirindo uma arma curta para o meu acervo de caça para ver se vão negar de novo. Se negar de novo, eu vou utilizar as medidas administrativas e judiciais cabíveis, porque isso, no mínimo, é abuso de autoridade. Mas vamos continuar aqui. Esse equipamento para mim. Eu tenho mais de 25 anos, mas sou estudante para concurso. O meu pai, ele não quer que eu trabalhe no momento, quer que eu me dedique ao concurso, mas final de semana eu pretendo ter pelo menos uma atividade de lazer, que é ir ao clube e atirar. Perfeito, meu amigo. Autoriza, tá certo, o pai comprova isso? O pai declara isso também? Sim. Aqui é a declaração do meu pai, dizendo que é ele que vai pagar. O que seu pai faz da vida? Meu pai, ele é empresário e tal, não sei. Perfeito, libera a compra. Se quiser comprar outra, até o limite lá do nível, tá tudo certo. Se o pai bancar, tá tudo ótimo. Mas já vimos outros casos também, em que o indivíduo declara lá que o rendimento dele são 2 salários. Qual que é o problema disso aqui, tá? Qual que é o grande problema disso aqui? É que se todos os delegados fossem iguais a esse, a gente não teria problema. Podia colocar o requisito que quisesse, tá? Isso aqui é bom senso. Se todo delegado fosse desse jeito, nós não teríamos problema. O problema é o seguinte, existe uma infinita maioria que é ostensivamente desarmamentista, declaradamente desarmamentista. E o que eles puderem fazer para te travar, eles vão fazer. E aí você coloca um critério que não está na lei, que é altamente subjetivo. Eu acho que você não tem renda compatível. E está ferrando uma cambada de gente de graça. Tá? Esse é o problema. Por isso que o Estado de Direito, ele exige o cumprimento do princípio da legalidade. Você só pode submeter a restrição que tem previsão legal. Vamos ver a continuação aqui. Né? Um salário e tal, na atividade que ele exerce, e quer adquirir, na atividade de caça, um fuzil 762. Isso é causa imediata de indeferimento? Não. Isso é causa imediata de sindicar. Chama, olha, o que houve? Como é que o senhor vai adquirir? De onde vai vir esse recurso? É empréstimo no banco? O senhor juntou dinheiro a sua vida inteira porque o seu sonho era ter um 762, o senhor tem como comprovar isso? De onde vai vir esse recurso? Aí tem gente que titubeia, né? Tem gente que aí não sabe. Então, o grande problema é que a infinita maioria de quem está indeferindo os pedidos não faz essa diligência que o senhor faz. Entendeu? Então, quando a gente põe um requisito que não está na lei, gera esse tipo de coisa. Vamos lá. Sabe muito bem dizer como é que vai ser. Né? Vai ser parcelamento? Como é que vai ser? Como é que vai ser feito? E aí fica naquela, tal. Então, o objetivo não é impedir o acesso à arma. O objetivo
é impedir que alguém atue como laranja ou que alguém com envolvimento com crime, sem antecedentes registrados, possa acessar os equipamentos de forma indevida. Isso é ruim para quem, quando isso acontece e depois é descoberto? É ruim para o setor, é ruim para o segmento. É mais um CAC, não é a exceção. Quando o órgão de fiscalização falha na sua fiscalização e permite que um criminoso acesse a arma de fogo, realmente é ruim para todo mundo. Mas o que você não pode é onerar toda a sociedade porque o sistema de fiscalização está falhando. E esse é o grande problema. Quando se divulga, é o CAC que não poderia ter arma e que teve arma. E que se transforma em renda. É isso, eu espero ter ajudado na compreensão. Eu sei que muitos vão discordar, é natural, a discordância é saudável, a crítica é saudável. Toda crítica ela é saudável, desde que ela seja feita com base na mensagem, na ideia e não pessoalizada em quem a transmite. Grande abraço a todos, muito bom dia, fique com Deus. Beleza? Bom, vamos lá. Qual que é o problema aqui, gente? O problema aqui é o seguinte, volto a dizer, tá? Não é uma crítica pessoal, inclusive eu admiro muito a postura do Dr. Marcelo. Repito, se todos fossem iguais a ele, a gente não teria problema, tá? O problema ia ser só como é que eu vou dizer? De ter gente o suficiente e instrumentos o suficiente para poder dar vazão às demandas, tá? Porque está tudo travado. Mas se todo o entendimento fosse assim igual dele, beleza, Brasil, tá? Mas não é. E a gente não pode permitir que no Estado de Direito criem-se requisitos que destoem do que já está prescrito na lei. Ah, mas isso deveria estar na lei. Ótimo, manda um projeto de lei, se passar, pronto, está na lei. E aí você pode exigir. É igual a tal da efetiva necessidade. Não existe nada mais absurdo, mais esdrúxulo, mais teratológico do que a tal da efetiva necessidade. E aí tem alguns comentários aqui, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. O Thiago do Atirador falou, quando a gente vê esse tipo de preocupação da Polícia Federal, parece que vivemos no Jardim do Éden, e na mais absoluta paz e harmonia. O crime organizado não existe, não domina territórios, não se infiltra no Estado, não trafica, fabrica dezenas de milhares de fuzis ilegais diariamente, e a prioridade é interrogar o CAC para ver se ele tem direito de comprar. O grande problema aqui, e eu concordo com o Thiago, é o seguinte, quantas armas desses CACs laranja integram o crime organizado? Inclusive, a gente vai fazer um ofício perguntando essa informação, porque eles não têm essa informação. Quando foi feito o recadastramento, mais de 99% das armas foram apresentadas, o que demonstra que, se aconteceu isso aqui, foram casos tão isolados que não compõem 1%, não compõem estatística, tá? Porque foi 99, alguma coisa que fez o recadastramento, tá? Então não tem o menor sentido você inventar um requisito que não está na lei. Esse é o problema. O problema é de legalidade, exclusivamente de legalidade. Você impor um requisito que não está na lei. E nós estamos trabalhando pesado para que esse absurdo não permaneça. Inclusive, oficiamos já todos os órgãos, fizemos a requisição de convocação do ministro, do representante da Polícia Federal, e, infelizmente, isso está produzindo efeitos ainda, mas está errado, tá? Errado. Então, tudo que podia ser feito de fiscalização parlamentar, a gente já fez, porque entendemos que isso está muito errado, isso destrói o que a gente entende por Estado de Direito, tá? Mas mais do que isso, nós vamos solicitar agora os dados para ver qual que é o impacto na segurança pública desse quesito em específico que eles estão exigindo. Acho que seria conveniente eles aproveitarem e uniformizarem o entendimento sobre o que é efetiva necessidade, que ninguém sabe o que é e passa a ser aquilo que o delegado quer, tá certo? Se vocês estão sofrendo exigências ilegais que destoam da lei, por favor, avise o gabinete através do e-mail do gabinete, lembrando que não basta só você colocar, aconteceu isso, não, eu preciso da cópia do processo, eu preciso disso em PDF, um pequeno relato do que aconteceu, você pode mandar ao pessoal do ProArmas ou para o e-mail do nosso gabinete, que é esse que está na tela de vocês aqui, onde a gente vai continuar tomando as providências cabíveis, tá certo? Deus abençoe a todos e um forte abraço.